boas-vindas e saudamos a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Então, nosso tema é as 3 atitudes do cristão verdadeiro. Nós sabemos que existem muitas atitudes, muitas ações que faz parte da nossa vida cristã. E nós precisamos refletir como está a nossa ação, a nossa posição, a nossa atitude, os nossos atos diante de Deus. Estão coerentes? Estão de acordo com as sãs doutrinas de Cristo? Estão de acordo com o Evangelho? Está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? E é isso que nós vamos refletir nessa noite. Eu te convido a abrir um texto que está na carta do apóstolo João, primeira epístola de João. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 18. Esse vai ser o nosso texto base. Os irmãos vão manter a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar em alguns versículos da Bíblia. 1 João, capítulo 3, verso 18 em diante, nos diz assim as Santas Escrituras: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua palavra. Muito bem, feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Maravilhoso Deus, eis aqui a tua santíssima palavra. Que o Senhor venha falar conosco através dela. E que o nosso coração esteja pronto para poder ouvir e colocar em prática a tua palavra maravilhosa. Que o teu Espírito Santo venha nos visitar, Senhor. Pois assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. As 3 atitudes do cristão verdadeiro. Ou do verdadeiro cristão. Meus amados, quando nós falamos com respeito a uma vida cristã, nós precisamos voltar e refletir que nós somos, qual é a nossa postura e a nossa posição inicial. Nós entendemos que nós somos discípulos. A palavra discípulo, no original, é aluno ou seguidor. Então nós somos seguidores da palavra de Deus, dos ensinos de Deus. Somos seguidores de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E se nós seguimos a Cristo, como o apóstolo Paulo disse, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se nós imitamos a Cristo e seguimos a Cristo, nós precisamos refletir quais foram os atos de Cristo. Alguns podem me dizer, mas pastor, aí nós estamos entrando em um caminho difícil, porque Jesus ele foi santo. Sim, embora o Senhor Jesus ter se encarnado como um homem,
Ele sofreu as tentações que todo ser humano passa. Era o Filho de Deus, era Deus que estava ali. Mas o Senhor nos ensinou aquilo que nós é possível fazer através da sua palavra. Então, ser o imitador de Cristo não quer dizer que nós seremos Cristo, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, nós somos filhos do pecado, é isso mesmo. E esse é o real motivo para que o Senhor Jesus pudesse ter morrido na cruz do Calvário para nos livrar e nos resgatar. Tudo bem. Mas nós precisamos levar uma vida diferente. Seguir os passos de Cristo. Então a palavra cristão, aquele que segue a Cristo. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, o apóstolo João, na sua epístola, ele se dirige à igreja de uma forma muito especial. João, em sua carta, ele fala muito, os irmãos depois leiam a carta do apóstolo João, fala muito do amor fraterno, do amor uns com os outros, da postura do servo de Deus, do testemunho do servo de Deus. E ele então, de uma forma muito clara e objetiva, ele fala com a igreja. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos o seguinte: a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, o Senhor, a palavra de Deus ela é muito clara com respeito às suas doutrinas e aos seus ensinos. Eu quero dizer aqui aos irmãos uma coisa: o homem ele tem a capacidade de burocratizar tudo. O homem burocratiza a fé, a política, a religião, burocratiza até a palavra de Deus. Isso o homem na sua razão. De forma que as pessoas elas ficam, às vezes, apreensivas. Meu Deus, qual é o real ensino que eu devo seguir? Porque um ensina uma coisa, outro ensina outra coisa. Aí está a nossa esperança de vivermos a palavra. Porque nós precisamos nos voltar para a palavra. Principalmente, amados, no momento que nós estamos vivendo, aonde há o desvio da verdade. E se cumpre nas Escrituras aquilo que o Senhor Jesus disse, que nos últimos dias se levantariam muitos falsos mestres, anticristos, falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores. Mas aí você fala: mas pastor, como é que eu vou saber quem é e quem não é? Eu vou te ensinar agora. Sabe como? Você pega essa palavra aqui e a partir de hoje começa a comer ela, no bom sentido. Aprenda mais dela, leia ela e conhece ela. Pronto, ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Porque a palavra de Deus ela é clara. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando o homem não conhece, ele é fácil de ser doutrinado, de ser manipulado. E se torna mais perigoso ainda quando ele entra dentro de um círculo religioso, de uma denominação, seja ela de qual for, e ele descobre depois do que aquilo que está sendo praticado foge completamente da palavra de Deus, ou parte dela foge, e ele já tem um convívio social tão aparente e eminente que ele fica difícil de sair, constrangido em sair. Mas eu quero dizer uma coisa: a verdade nos constrange mais do que qualquer coisa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, de uma forma objetiva, ele se dirige à igreja. Nos textos que nós lemos aqui, de uma forma até amorosa, não é? O apóstolo João,
Ele diz assim: meus filhinhos. Que carinho, né? De um pastor para com uma ovelha. Esse é o carinho de Jesus para com você, do Espírito Santo para com você, de Deus para com você. Meus filhinhos. O amor de Deus nos constrange. E ele diz assim: não amemos de palavra, nem de língua. Meus irmãos, o amor, ele não pode ser fingido. Então nós vamos agora a primeira atitude do cristão. A primeira atitude, são muitas ações e muitas características que o cristão precisa ter para poder ser discípulo de Cristo e andar em verdade, em espírito e em verdade. Existem muitas características, mas nós vamos dizer 3 aqui que são muito importantes na vida de um servo de Deus, que almeja, que deseja e que vive debaixo da palavra e dos preceitos cristãos. O primeiro aspecto que nós vamos colocar aqui a primeira atitude é o amor ao próximo. Em Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39, a palavra de Deus nos diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor fraterno, o amor ao próximo. Esse é o primeiro aspecto. E aqui eu quero entrar naquilo que o apóstolo João diz à igreja. Ele diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Não amemos em palavra nem de língua, ou seja, de boca. Meus irmãos, ser cristão é diferente de um título. Há muitos que têm o título de cristão. Há muitos que têm o título de crente. Né? Ali é um servo de Deus. Por quê? Porque anda com a Bíblia. Porque ele frequenta muito o templo. É isso que faz de um cristão verdadeiro ser reconhecido como um verdadeiro cristão. Mas a palavra diz que o Evangelho, ele não está baseado em falácia. O apóstolo Paulo está dizendo que não é de boca para fora, não é de língua, mas é em ações, é em atos. E o Evangelho seja não fingido. Então, é a prática do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o amor não seja em palavra nem de língua, mas por obras, ou seja, em ações, em atitude e em verdade. Ora, dizer que estamos na luz, mas vivendo em trevas, é mentira. Porque o apóstolo Paulo disse assim, o apóstolo João disse assim: nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então veja só, a pessoa pode enganar o pastor, pode enganar alguém, mas o Senhor conhece o nosso coração. O salmista disse: Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces, sem que hajas uma palavra da minha boca, o Senhor conhece todas as coisas. Ou seja, o Senhor conhece aqueles que são dele. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, Jesus a qualquer momento ele vem buscar a igreja fiel. E como está sendo a atitude do servo dessa última hora? Será que ele está vivendo uma vida pautada nos preceitos cristãos? E principalmente baseada nisso que nós estamos falando aqui, nessa primeira característica do cristão, que é o amor ao próximo. Para o Senhor Jesus, esse era o segundo grande mandamento. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas eu amo. Eu amo meu vizinho, né? Basta ele fechar a porta do portão e
E alguns vão lá para falar mal do vizinho, vai visitar o parente, quando sai de lá falando mal do parente, né? Acontece alguma coisa, é falando mal de um, falando mal do outro. Meus irmãos, o amor, ele não é de boca para fora. O Senhor conhece o nosso coração e nós precisamos praticar isso. Isso é uma prática, uma característica de um servo cristão. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa: o céu, nós não vamos alcançar ele o dia que nós chegarmos lá. Mas a salvação, nós alcançamos ela quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós passamos a ser servos de Deus, nós já passamos a ser detentores da salvação. Nós já somos salvos hoje. E somos salvos hoje, transformados, regenerados pelo Evangelho, pela cruz de Cristo. Nós precisamos viver em amor. Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos ser mais cristãos de rótulo, de boca para fora, como muitos dizem aí, virou moda ser evangélico. Mas não é isso. É por obras, é por ações, é por atitude. Eu amo meu irmão, mas você sabe que o seu irmão está passando necessidade. Você às vezes tem condição e não ajuda o seu irmão. Não dá para ele uma palavra de conforto. Não visita, não faz nada. O Senhor diz, olha, mas Senhor, quando foi que nós fizemos alguma coisa para ti? Aí o Senhor disse assim, quando eu estive nu, me vestiste. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu estive preso, me visitaste. O amor ao próximo não é de boca para fora. Em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, vejam só o que o apóstolo João disse assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que eu posso falar de amor se eu não amo o meu irmão? Se eu ando com raiva do meu irmão, que eu não sou irreconciliável com as pessoas, que as pessoas me ferem fácil, que eu não pratico o perdão. Mas como é que pode ser isso? Um dia desse eu fui falar com uma irmã, fui orar por ela. A irmã disse, irmã, ora por mim, pastor, ora por mim aqui. Irmã, o que aconteceu? Eu disse, não, porque eu tive um desentendimento com a minha irmã e isso está me trazendo um desconforto psicológico muito grande. Eu falei assim, amém, irmã, nós vamos orar ao Senhor, mas mal pergunte a irmã, já tem quanto tempo isso? Pastor, já tem 3 anos. Eu olhei para ela, o quê? Tem 3 anos que você está brigada com a sua irmã? Meus irmãos, nós não podemos viver assim. Não podemos viver assim. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois nós vamos trazer um outro estudo sobre o amor aqui para os irmãos. Porque o amor, ele é uma doutrina de Deus. E nós precisamos conhecer o amor de Deus de uma forma muito profunda. Deus, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele não amou de boca para fora. Mesmo ter feito a obra criadora, ter feito tudo por nós e ter feito ter nos feito, criado nós seres humanos, a palavra diz que Deus provou o amor dele, enviou o seu único filho. Deus amou tanto que ele deu o seu único, ele provou na prática, deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Você ama a Deus? E qual é a sua prática? O que você tem feito em favor do reino de Deus para provar que você o ama? Pastor, eu tenho assistido muita televisão, muita novela, ficado muito na internet. Quem odeia seu irmão, 1 João, capítulo 3, verso 15 e 16. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você não dá nem um prato de comida para uma pessoa que está passando necessidade. Imagina se levar isso aqui na prática, dar vida pelos nossos irmãos.
Mas pastor, você está indo longe demais. Espera aí que agora você está pegando pesado. Meu irmão, não sou eu não, é a palavra. Ou nós vivemos o evangelho nessa última hora e vamos para o céu, ou então nós entregamos tudo, vivemos o mundo e ir para o inferno. O irmão escolhe agora. Não vou entrar nesse canal aqui mais não, que é muito pesado. Aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu preciso te ensinar isso. Mesmo que debaixo de críticas, o meu compromisso é mostrar a você a verdade, é ensinar você a verdade. Eu não posso te ocultar isso, como muitos líderes têm ocultado para poder manter pessoas dentro de igreja, perder membresia, dízimos e etc. Eu não tenho preocupação com isso. Nossa preocupação precisa ser viver e amar a palavra. Nos voltar para a palavra. A nossa salvação depende disso. Então, para irmos para a segunda característica das atitudes do cristão verdadeiro, nós vamos aqui, eu vou repetir novamente esse texto, 1 João, capítulo 3, verso 15 e 16. Quem odeia seu irmão é assassino. Veja só, na lei, quando alguém matava o outro, existiam algumas circunstâncias, ele cometia pecado e ele também era digno de morte. Então, um dos 10 mandamentos é não matarás. Mas o Senhor está dizendo aqui, quem odeia seu irmão é assassino. Para Deus é a mesma coisa. Mas pastor, eu não matei ninguém e eu sou assassino diante de Deus. É assim que Deus está dizendo aqui. Quem odeia seu irmão é assassino. É o mesmo pecado de matar uma pessoa quando você odeia alguém. Mas o ódio, ela não é uma coisa terrível. E o cristão, ele não pode ter esse sentimento. Porque o ódio é o averso do amor. É o contrário, é o antônimo do amor. E Deus é amor. Se Deus ele é amor, e nós temos ódio de uma pessoa, nós estamos praticando completamente tudo aquilo de errado que o Senhor está nos ensinando. Então, primeiro ensino, se reconcilie com aquele que você está de mal, que aconteceu alguma coisa, que você se chateou, que fez um mal a você. Fique com prejuízo, é melhor, assuma. O Senhor vai te dar uma bênção. Se reconcilie. E o nome do Senhor será glorificado. A segunda característica do verdadeiro cristão é a santidade, a santificação. A palavra de Deus nos fala que sem santificação ninguém verá a Deus. É a palavra que nos está nos ensinando. Nós não podemos ser cristãos e não viver uma vida em santificação, uma vida de santidade. Ficar enfurnado na televisão o tempo todo, na internet. E nós não temos tempo para orar a Deus, para ler a Bíblia, para jejuar ao Senhor. A santificação, meu irmão, não é para Deus, é para você. Porque o desejo de Deus é se relacionar com você, é ter intimidade com você, é derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Mas se você não tem um ambiente propício para o Espírito Santo operar, não é possível Deus fazer nada na sua vida. E é por isso que muitos cristãos, às vezes até dentro de igreja, anos e anos, se alimentando de experiências de outras pessoas. E na horta dele não chove nunca, não tem experiência nunca. Porque ele não se santifica. É o cristão de boca, como diz o apóstolo João aqui. Nós devemos praticar, é um dever, é uma característica, é uma ação, é uma atitude do cristão verdadeiro, a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus, não tem como. Em 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 7, verso 1, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: ora, amados, pois que temos tais promessas,
purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se um cristão que se diz cristão e não se santifica, ele não tem temor a Deus. Ele tem temor a ele mesmo. Ele tem temor à carne, à vontade dele. Mas a Deus não. Trazendo um exemplo aos irmãos, Daniel, quando ele foi levado prisioneiro, cativo, era jovem ainda, Nabucodonosor o levou. Teve um momento da sua vida, foi o momento das covas dos leões. Daniel era um homem de oração, a palavra diz que ele orava várias vezes ao dia, voltado para Jerusalém. E em muitos momentos Daniel foi surpreendido em oração. E em uma dessas situações havia um edito e ninguém podia orar, fazer nenhuma petição a não ser ao rei. E acharam Daniel orando, levaram para o rei, pronto, condenaram Daniel à morte e levaram ele para a cova dos leões. E naquela época, os leões ali, aquele lugar era um lugar que deixava os leões sem comer dias. Quando jogasse um lá, é ele entrar e ser engolido na hora. Paulo diz que Daniel, ele foi levado até a cova dos leões e certamente ele passou aquela noite orando ao Senhor. Quando foi de manhã, o rei foi até lá. Ó Daniel, por acaso o teu Deus te livrou? E Daniel bradou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus me livrou da boca do leão. O leão gosta de quê? O leão come o quê? Carne. O leão gosta de carne. Leão não come espírito. Daniel estava em espírito. Quando o servo de Deus ele está em espírito, em jejum, em oração, em santificação, em leitura da palavra, o leão pode até andar ao redor dele. Mas o leão não o ataca. Porque ele tem autoridade sobre o pecado, sobre o espírito maligno, sobre Satanás. Ele está cheio do Espírito Santo. Então a santificação não é para Deus. Deus não precisa de nada seu, nem de mim. A santificação é para você, mas se fortalecer. Dentro de nós existem duas pessoas. O Espírito luta contra a carne o tempo inteiro. E qual é o mais forte, pastor? É a carne ou o Espírito? Nenhum dos dois. É aquele que você alimentar mais, querido. Ficar o tempo todo na internet, na televisão, na novela, você vai estar alimentando o quê? O que vai falar mais alto dentro de você? Você vai se inclinar para o pecado, para a carne. E vai se voltando, se distanciando de Deus. Quando vê, pronto. Está no meio da imundície, já cometeu um monte de coisa e depois, cheio de consequências, não sabe de onde veio. E joga a culpa em um monte de gente. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se você é um cristão e segue a Deus, saiba que Deus é santo. E se você quer intimidade com Deus, você precisa estar santo e santificado por Deus, pelo Espírito Santo. E somente através da santificação nós podemos ter a ação daquele que é santo na nossa vida. Lógico que nós erramos, somos filhos do pecado, caímos muitas vezes, o Senhor sabe da nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós nos santificamos, pedimos perdão, buscamos a Deus, o Senhor reaviva a fé, a chama nos nossos corações e nos dá autoridade contra o pecado. Deus nos perdoa sim, mas Ele não deu concessão para ninguém pecar não. Pastor, e a terceira característica e a última? Vamos lá.
evangelismo. Evangelização. Carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 1, verso 16, nos diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Em Marcos 16, verso 15, e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se um dia nós somos impactados pelo amor de Deus, nós amamos o nosso próximo, nós nos santificamos na presença de Deus, nós precisamos gerar discípulos para o Senhor. Através do nosso testemunho, nós vamos falar para aqueles que não conhecem o amor de Deus, para aqueles que não foram impactados com a palavra. E essa pessoa vai ver em você uma vida diferente e ela vai desejar ser como você, estar como você. Uma pessoa que ama, uma pessoa que vive alegre, independente da condição financeira, independente se há enfermidade ou não, independente da circunstância, você é uma pessoa feliz e diferente. Porque você se santifica, você ora, você busca a Deus, você ama o seu irmão, você adora, você vai ao templo, você ora, você glorifica o Senhor, você não faz como o mundo faz, você não fala como o mundo fala, você não age como o mundo age, você não anda como o mundo anda, você não veste como o mundo veste, você tem uma vida de testemunho. Então a ação de Deus é eminente, é evidente na sua vida. Então os que estão ao seu redor vão querer ser como você, porque vão ver o poder de Deus na sua vida. A maior mensagem que nós podemos levar para uma pessoa é aquilo que Deus fez na nossa vida, é o que Deus fez na minha vida, é o que Deus fez na sua vida. Tem coisa mais extraordinária do que você chegar para um colega de trabalho, para um amigo, até mesmo um parente, e dizer: olha, Deus fez isso, 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 isso comigo. É mesmo, irmão? Que coisa maravilhosa. Você chegar para uma pessoa que está precisando, que os filhos estão nas drogas, ou que está com um problema dentro do lar, que está distante de Deus, você chegar e dizer: olha, o dia que eu aceitei Jesus foi assim, sim, assim. Deus fez isso na minha vida, Deus me transformou, Deus me curou, Deus me operou, e o Senhor tem operado de uma forma maravilhosa. Meus irmãos, é assim que os discípulos evangelizaram. Não foi de boca para fora. Eles andaram com o Mestre. Eles provaram da doçura do Espírito Santo, do milagre, da transformação, da regeneração na sua vida. E eles não disseram ali algo de boca para fora, não. Eles disseram que eles viveram. Evangelho é prática. É uma nova forma de viver. Não é isso que essa palha que estão inventando de evangelho, não. Para agradar as pessoas. Trazendo o mundo para dentro das igrejas. A política e tudo quanto é tipo de coisa para agradar as pessoas. Não. Se preocupe, meu irmão, em agradar a Cristo. Em agradar a Deus. E a viver uma vida em santidade. Então nós falamos aqui de 3 características do verdadeiro cristão. Tem outras, mas essas são muito importantes. O amor ao próximo, a santificação e o evangelismo. Ah, pastor, eu estou em falta em algumas questões que o Senhor disse. Então você vai fechar os olhos e nós vamos orar nesse momento. E você vai pedir a Deus para que a partir de hoje você venha a ser um cristão de atitudes, de ação, de prática, para que o poder de Deus se manifeste dia a dia na minha e na sua vida. Amém?